Ó, já que falamos de Dirceu, vamos falar do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tá aí treinando, tranquilo, se preparando para o jogo da quinta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil. E o Rubens Júnior traz as atualizações do Cruzeiro pra gente. Boa noite, Rubens. Boa noite para você, Romano, Vinícius, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Alô, Nação Azul, sabadão tenso, ansioso. Depois da sexta-feira, até então, tudo estava tranquilo na toca. Apenas o Wanderson estava fazendo aquele trabalho em separado, se tratando de dores no joelho direito que ele sentiu na partida contra o São Paulo. Aí vem, pela manhã, o Matheus Pereira sentindo a panturrilha esquerda. Caio Jorge, à tarde, cortado pela seleção do Brasil. E o departamento médico trabalhando neste sabadão. Até porque é folga para os demais jogadores. Apenas a Toca recebeu hoje o Wanderson, Caio Jorge e o Matheus. A apuração da Itatiaia, Romano, é que o Matheus Pereira não tem uma preocupação com relação a uma lesão mais grave, né? Ele que fez exames ontem. Já é o Caio Jorge, que inclusive foi cortado da seleção do Brasil, entrou ali aos 25 minutos do segundo tempo contra o Chile. Preocupa, é algo que o técnico Leonardo Jardim tem um pouco mais de cautela. A gente segue aguardando, até porque neste domingo pela manhã acontece outro treinamento na Toca. Pelo quarto dia seguido, Wanderson também não foi a campo. O plantão médico está em alerta, o Jardim está aguardando. Tem algumas opções como o Eduardo, Sinisterra, o Kenji, o próprio Matheus Henrique, Gabigol. São algumas alternativas que tem o técnico do Cruzeiro. Só que Romano, dentro do que pode fazer, está super otimista, por isso aguarda pelos jogadores e sem pensar no plano B neste momento. A semana não teve algo que possa esboçar uma possível escalação, alguma alternativa, por isso o Cruzeiro tem muita cautela, né, na semana, principalmente com esse trio de ataque que é determinante para o sucesso na temporada. Atenção, hein? Eu tenho um recado para você da Visamundo, que não trabalha apenas com visto norte-americano, ela providencia seu visto para outros países também, como Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. São mais de 420 mil clientes com visto na mão. Para alguns outros países contratando a Visamundo, você nem precisa ir ao consulado. Ela providencia seu visto, preenchimento, o formulário para você. 3309-9449. O plano B ainda fica em segundo plano. Até porque o otimismo reina na Toca, Romano. E tem que ter esse otimismo, até porque você tem um certo tempo para trabalhar. Se o jogo fosse amanhã, seria pessimismo. O jogo é quinta-feira. Quinta-feira. É lógico que a situação do Caio Jorge é a que mais preocupa, porque já há constatado uma lesão. E lesão muscular, por mais leve que seja, uma semana é um tempo curto de recuperação. Mas o que a gente tem falado aqui, Romano, durante a semana, né? Falei ontem que o que tranquiliza, o que ameniza esse impacto é o fato do Cruzeiro ter um time bem encaixado, em que as peças que entram, elas sabem muito bem o que fazer. Lógico que muda, característica, ninguém hoje consegue substituir o Caio Jorge à altura, porque o nível dele está muito alto, a fase é muito boa. Mas para esse jogo de quinta-feira, o Cruzeiro também já entra com uma vantagem muito grande, né? 2-0, que dá mais tranquilidade para esse confronto. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu acho que dá uma tranquilidade também ao torcedor do Cruzeiro. A gente tem umas artes. Antes de eu chamar o Rubens aqui, dá um tempo aí, Rubens. Deixa eu só chamar as artes aqui. Coloca as artes do Cruzeiro para quem está no YouTube. Eu vou mostrar aqui para falar para quem está no ar. Olha o investimento do Cruzeiro, tá? O Ronaldo, em 2022, contratou 32 jogadores e no ano seguinte 26. E na primeira janela de 2024, ele contratou 10 jogadores. Com o Pedro Lourenço, na segunda janela de 2024 foram 7 e agora 15 jogadores. O Cruzeiro, se você pegar em número de jogadores, contratou menos,
mas com uma qualidade que dá tranquilidade ao técnico Leonardo Jardim agora, né? E aí a gente tem que entender, né, a diferença de momento também de cada gestão. Sim. O Ronaldo chega para reconstruir o Cruzeiro do zero. E ele tem muito poder de investimento, mas eu acredito que com muita inteligência ali no departamento de futebol, ele montou um time. Ele montou não só um time, um elenco, 32 jogadores, é o que os times têm hoje, o que os clubes têm hoje num plantel inteiro. Exato. Então o Cruzeiro ali começou do zero, o Pedrinho assume no lugar do Ronaldo, e aí dá esse salto no poder de investimento e começa então, né, a pensar maior, a pensar em jogadores com mais qualidade. Isso começa a ser feito a partir dessa janela de 2024 e agora os reforços também com um investimento alto, né? O próprio Arroio, né? Um dos maiores investimentos aí do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai seguindo, né, uma escalada nesse processo de reconstrução e voltando a ser protagonista do futebol brasileiro, né? Como foi em tanto tempo, né? Como o torcedor se acostumou a ver. E esse ano dá para falar que assim, o Cruzeiro voltou a fincar os pés ali entre os protagonistas do cenário nacional. É verdade. E tem uma outra arte também sobre o Cruzeiro. Olha aí. O Cruzeiro, ele... Porque o torcedor, às vezes... O torcedor quer tudo, né? O torcedor, se pudesse, contratou outro time, né? Tem torcedor que queria pro sistema defensivo do Cruzeiro. Mas olha só. O Cruzeiro tem como titular Fabrício Bruno e o Lucas Vidalba, né? Aí você tem como opções imediatas. Você precisa fazer uma substituição. Você tem o Jonathan Jesus, o Matheus Gamarra também por fora. Né? O Gamarra sem muito prestígio, não dá para colocar muita confiança. Mas você tem o João Marcelo, que tá recuperando. É um baita reforço a recuperação dele. Sem dúvida, né? Para mim, um dos melhores reforços pro sistema defensivo do Cruzeiro. E você tem o Bruno Alves, que é uma aposta que o Cruzeiro faz, que tem se destacado nas categorias de base. Acho que isso explica, tirando ali o Gamarra, isso explica... Por que o Cruzeiro e o Leonardo Jardim não pediu defensor, né? Isso. Colocou um freio ali, né? Não precisava ir no mercado com desespero para contratar zagueiro. Exatamente. Aí tanto que a janela do Cruzeiro foi muito mais visando o setor ofensivo, que realmente eram as maiores carências, porque a zaga do Cruzeiro, além de estar muito encaixada, tem essas opções. O Jonathan Jesus, quando foi testado na direita, todo mundo viu que não funciona, mas a dele é a zaga. E é um bom zagueiro. O Bruno Alves... É uma das apostas aí da base do Cruzeiro, jogador que tem tido convocações também para a seleção de base. É um garoto que aos poucos, né, tem que ter paciência, mas eu acho que tem tudo para poder se firmar também em um futuro breve. O João Marcelo voltando de lesão, tem tudo para agregar muito. Ele só saiu do time porque teve essa lesão, porque era o titular. E quando ele sai, gerou uma preocupação muito grande, o Vidalba se encaixa perfeitamente. Que era um jogador que estava meio que esquecido, subutilizado. Chamado de elevador que não para em andar nenhum. Exatamente. E aí ele faz essa dupla com o Fabrício Bruno, um encaixe praticamente perfeito. Foi o Pedro Lourenço, né? Falou que ele parecia um elevador que não parava em andar nenhum, né? Mas você sabe que eu admiro o Vidalba. É bom. Porque tomou porrada de todo lado. Não falou absolutamente nada, calado, falou, eu vou dar a volta por cima, eu vou mostrar para esses caras. Leonardo Jardim chegou a falar que ele estava com algumas deficiências, ele pegou isso como incentivo e não como uma crítica para jogar para baixo. E hoje, eu até brinco aqui, a fila para pedir desculpa para ele dá a volta no Barro Preto. Dá. É aquela fila típica da época antiga, né, de venda de comprar ingresso, dormir na fila. Mas, e além disso, né, essa questão que você citou, Romano, ele foi exposto, assim, pelo Pedrinho, né, nessa entrevista. Foi. Poxa, porque o Pedrinho falou, o Vidalba tá igual... estavam no elevador, né? Ele falou assim, aí, Vidalba, você tá igual a gente aqui no elevador, né? Sobe e desce, mas fica nessa mesmice. Então, assim, o Pedrinho, num jeito irreverente dele, né, de bem sincerão, mas querendo ou não... A imagem ali do Vidalba ficou estremecida, arranhada, e ele deu a volta por cima. Hoje é inquestionável a zaga do Cruzeiro, um jogador de muita garra, né? Ele representa o torcedor do Cruzeiro em campo e muita qualidade também na saída de bola. Sem dúvida nenhuma. Hoje é fundamental, peça fundamental. Encaixou muito bem com o Fabrício Bruno, diga-se de passagem, né? E quem vai ter que correr atrás do espaço é o João Marcelo agora, porque o João Marcelo era titular. Isso. E o Vidalba vinha ali... Uma hora ele era lateral, outra hora ele era zagueiro, agora fixou como zagueiro. Tem essa saída de bola ali, um lado esquerdo muito forte do Cruzeiro.
E a gente tem essa questão aí envolvendo ele agora como titular absoluto. Ó, deixa eu fazer um lembrete aqui pro ouvinte da Itatiaia, porque nós vamos ter o pronunciamento do presidente da República daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho, às 8h30, vamos ter o pronunciamento do presidente da República, cerca de 5, 6 minutos, e depois nós estaremos de volta com o Bastidores. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rua Jaceguai no Prado. Paulo Roberto, toda a equipe do Sindeac está te esperando. O sindicato que é a cara do trabalhador. Ô, Rubem Júnior, e você tem fala importante de titular do Cruzeiro? Como é que é? Pois é, Romano. Ontem a Itatiaia acompanhou o lançamento do uniforme Camisa de Gigantes. O Cássio até participou ali da construção, da criação do uniforme do goleiro do Cruzeiro, e ele fala sobre a contusão do Caio Jorge, também do Matheus, a cautela, o planejamento. Cássio fala aqui na Itatiaia. Assim, com todo respeito ao Atlético, a gente está preocupado com o Cruzeiro. Nós temos respeito pelo nosso adversário, mas o Cruzeiro tem que estar preocupado em nós, nos preparar bem. A gente voltou do período de folga, voltou aos treinamentos, feliz. Chegou novos jogadores, né? Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, eles conhecer nosso jeito de jogar, nossa maneira de trabalho. A gente está focado nisso, no nosso trabalho, em estar pronto, né? Se preparar para esse jogo. A gente tem mais alguns dias aí para preparação, né? Por causa da Copa. Sobre os atletas, o Cruzeiro tem um grande departamento médico, assim, muito atualizado, preparado. E a gente confia muito neles, que esses jogadores até o dia do jogo possam estar aptos e prontos para ajudar a gente no nosso jogo na segunda partida. Obrigado, Cássio, conosco aqui no Bastidores. Dentro do que a gente trouxe no primeiro boletim, o otimismo ainda tem o técnico Leonardo Jardim para armar a equipe. O Cássio é um líder do elenco. E fato é que o Cruzeiro descansa neste sábado, a reapresentação marcada para esse domingo e todo o protocolo de preparação sendo seguido até o clássico da próxima quinta-feira, tendo tempo para a recuperação dos jogadores. Romano. Ó, o Rubem Júnior trouxe um entrevistado aqui, que é outro também, que a fila tá dando volta no Barro Preto, para pedir desculpa pro Cássio. Porque tem um negócio que o torcedor não conseguiu entender naquele momento, talvez hoje entenda. É que com o esquema do Fernando Diniz, você mata um goleiro igual o Cássio. Você não... Tem um ditado, eu não gosto muito não, porque assim, cachorro velho não aprende truque novo. Né? Esse ditado do interior. Gente, para um goleiro trabalhar com os pés, ele tem que começar a treinar na base. A Europa faz isso, há muito tempo na base. Só que aqui no Brasil a gente é modinha, a gente copia modinha. Teve um período que a Europa... queria volante brucutu. Rapidamente ela abandonou. Nós pegamos e continuou. Aí, esquema com 3 zagueiros. A Europa sempre jogou com 3 zagueiros e o esquema extremamente ofensivo. No Brasil, isso tornou retranqueiro. Porque a gente só copiou errado. Aí, a goleiro tem que sair jogando. O goleiro tem que sair com os pés. Você pega um cara que jogou a vida inteira de uma forma e tenta mudá-lo em 3 meses, 6 meses. Cássio ficou exposto. A zaga do Cruzeiro. O Cruzeiro não era encaixado defensivamente. E é bom a gente lembrar aqui, ó. Você vai me ajudar. Qual foi o primeiro ato do Leonardo Jardim quando assumiu o Cruzeiro? Qual o primeiro lugar que ele atacou? Qual o primeiro setor do time que ele atacou? O gol. A defesa. Ele acertou a defesa, porque o Cruzeiro tomava muitos gols. Aí, você expõe o jogador e o torcedor, tava marretando o Cássio. Mas marretando o Cássio, quando na verdade é um conjunto da obra. Ele ficava exposto, ele era o último ali, e por isso ele aparecia. E o torcedor fala, Cássio não sei o quê. Cássio hoje é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, e a fila para pedir desculpa para ele também tá dando volta no Barro Preto. Assim, em relação ao Cássio, Romano, eu acho que essas duas análises, elas cabem. O Cássio era muito exposto, o modelo de jogo não favorecia, e querer que o Cássio jogue com os pés é complicado. Ele ainda falou que ele evoluiu, né? Mas assim, né? Uma evolução que não favorecia o Cruzeiro porque ele nunca jogou bem com os pés. E aí você expor o Cássio dessa maneira, você comprometia todo o coletivo.
Então, assim, o modelo de jogo não favorecia, mas o Cássio também não estava bem. O Cássio também, fisicamente, estava bem pior do que ele está hoje. Acho que a chegada do Jardim trouxe também uma motivação maior e trouxe uma consciência maior para o Cássio, de que ele precisava evoluir, de que ele precisava melhorar, porque só com o nome, né, ele não iria garantir a titularidade. E observa, assim, uma mudança drástica na chegada do Jardim em relação ao Cássio. É outro goleiro. Aí sim é o goleiro que o Cruzeiro contratou com aquela expectativa de ser o goleiro que passa segurança, de aparecer em momentos decisivos, de um Cássio hoje que tá muito mais fininho, então, e hoje é muito menos exposto, né? Ele não participa muito dessa construção com os pés. Teve até um lance contra o São Paulo que ele dá um vacilo ali, até um recuo para ele também que eu achei que não foi bem feito, mas um lance muito pontual, né? A gente não vê isso acontecendo com recorrência. Então é outro Cássio e melhorou muito sob o comando do Jardim. Sem dúvida nenhuma. É um cara que evoluiu e eu estava conversando também hoje, a gente estava conversando sobre isso eu fiz uma pergunta para o Dirceu Lopes e o Dirceu falando, né, que como o Leonardo Jardim mudou a mentalidade dos jogadores do Cruzeiro. Isso. Né? Mudou a mentalidade dos jogadores do Cruzeiro, um trabalho também de lado psicológico, né? Total. Isso eu observo muito no Cássio também. O Cássio, ele parece que com a chegada do Jardim, ele voltou como se estivesse para o início da carreira, né? Eu preciso provar o meu valor aqui no Cruzeiro, porque o Cássio do Corinthians é consolidado, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, todo mundo conhece, sabe da capacidade, mas o Cássio do Cruzeiro precisava se provar, e aí ele tem correspondido, passado muita segurança. Sem dúvida nenhuma. Eu sou um goleiro frustrado, eu joguei até o Júnior e parei porque não dava certo. Mas goleiro sem confiança, meu amigo. Esquece, porque você tenta, tudo não dá certo, é um negócio complicadíssimo. Amanhã pela manhã, aqui na Itatiaia, tem decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, tem Cruzeiro contra Corinthians. E o Lucas Sanches traz detalhes pra gente. Fala, Sanches! Boa noite, um abraço para quem tá com a gente aqui no Bastidores. Amanhã as cabulosas vão em busca de uma história ainda maior. A partir das 10h05 começa a nossa jornada esportiva, 10h30 rola a bola no Independência para Cruzeiro e Corinthians, jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, com expectativa de casa cheia. Última atualização da equipe do Cruzeiro, mais de 17 mil ingressos vendidos para este duelo, no que será o novo recorde de público do futebol feminino em Minas Gerais. Tudo se ajeitando para esta grande decisão e a gente traz aqui no Bastidores a palavra do comandante. Jonas Urias fala com a gente aqui na Itatiaia sobre a história que vem sendo muito bem construída pela equipe feminina do Cruzeiro. A campanha do Cruzeiro de garotas tem sido fantástica, né? A gente tem vivido um ano fabuloso, de muito crescimento, de muitas coisas boas acontecendo, fruto desse trabalho de muitas mãos aqui, na Toca da Raposa. E esse resultado até aqui, né? Essa campanha até aqui, ela é fantástica, né? Nada diferente disso. Pensar quanto o Cruzeiro é um clube jovem no futebol feminino profissional e já está disputando uma final de Campeonato Brasileiro. Estou na modalidade há 15 anos, sei o quanto é difícil essa conquista, eu sei o quanto são apenas seletos grupos, seletas equipes que chegaram a esse feito e esse grupo está de parabéns. É uma campanha fantástica, já é uma campanha fantástica que merece todo o respeito e apoio. Tá aí o Jonas Urias, técnico do Cruzeiro Feminino, reforçando o convite. Jornada esportiva às 10h05 da manhã para acompanhar essa campanha histórica do Cruzeiro pela primeira vez na final do Brasileiro Feminino, também com vaga garantida para a próxima Copa Libertadores contra o Corinthians, atual pentacampeão do Brasileiro Feminino e vai em busca do 6º título consecutivo. Promessa de grande jogo no Independência, claro, com transmissão na Itatiaia. A bola rola às 10h30 com o primeiro time do rádio. Repórter Lucas Sanches.